Fala, Trincheira. Hoje a gente vai falar sobre um dos tipos de progressão de bloqueio em ângulo, que é o down block. Então, primeiro eu vou falar sobre as principais características desse tipo de progressão e depois eu vou falar sobre os principais passos e pontos de atenção na hora de executá-lo. E aí eu fiz algumas demonstrações, foi na área externa aqui de casa, que é o único lugar que eu tenho aqui no momento, mas eu já adianto para vocês que se vocês forem replicar e treinar isso, busquem, se for um piso frio, algum piso que escorregue menos, seja mais áspero, ou um gramado. Porque aí vocês vão escorregar menos até do que eu escorreguei e vai ser mais seguro e mais consistente o seu treino e execução. Então vamos agora para a parte mais divertida e vale destacar que assim que o acesso aos locais de treino, o maior contato estiver liberado, eu pretendo também compartilhar com vocês drills mais específicos e com maior contato para aperfeiçoar não só o down block, mas também todas as progressões e técnicas que eu venho passando para vocês. Então bora lá, Trincheira. Então vamos lá, Trincheira. O down block é uma progressão de bloqueio específica do jogo corrido. E a principal característica dele é utilizar o ângulo a seu favor. Ou seja, o bloqueador vai estar numa posição mais externa e aí ele utiliza um ângulo apontando para o backside da jogada para ele realizar a progressão de forma explosiva e conseguir deslocar e selar esse defensor internamente, ou seja, no backside da jogada. E esse tipo de bloqueio é mais utilizado em esquemas de corrida em gap ou power, pois são esquemas de bloqueio homem a homem e muitas vezes envolvem pull. Então, aí tem duas vantagens. Primeiro, é o fato de quando você no esquema homem a homem utiliza o ângulo a seu favor, fica mais fácil você abrir as linhas de corrida nos gaps necessários. E no caso do pull, quando ocorre a saída do jogador, abre uma brecha na linha. E quando o bloqueador mais externo usa esse ângulo a seu favor, ele consegue neutralizar de forma mais fácil o defensor e impedir o avanço dele exatamente por essa brecha que se abriu. E aí o jogador que vai fazer o pull consegue fazer de uma forma mais confortável e segura. Olhando a definição e as vantagens que eu citei acima, parece realmente uma progressão de bloqueio mais fácil que as outras. Só que a gente tem que tomar cuidado para uma vantagem não virar uma desvantagem. Ou seja, para não cometermos um erro na hora de definir o ângulo de engajamento. Porque se isso acontecer, toda a sua progressão vai ser comprometida. Então, deve-se treinar bastante essa progressão de bloqueio e também deve ser feito um estudo muito bom das características da DL que você vai jogar contra. Porque caso o primeiro passo seja um ângulo aberto demais, acaba tendo uma rotação do tronco e do quadril muito cedo. E caso seja um ângulo fechado demais, você não vai conseguir ganhar essa lateralidade e ou não vai alcançar o defensor ou você vai acabar perdendo o ombro interno. Então vale muito a pena ver bem essa questão, ter essa noção espacial do melhor ângulo de engajamento e estudar bastante. Então agora vamos falar sobre os passos para executar essa progressão de bloqueio. Primeiro você faz sua stance de jogo e aí o seu primeiro passo ele deve ser com a sua perna interna, a perna do backside, de forma firme e em ângulo. E esse ângulo, como eu disse, tem a diretriz de ser um ângulo aproximado de 45 graus, mas realmente vai depender da jogada, das características do defensor. E também essa passada, esse primeiro passo, não vai avançar demais para frente. Porque se você avança demais para frente, você já está dando uma vantagem para o defensor, porque você está facilitando que ele ganhe o seu ombro interno. Então você dá esse passo firme, em ângulo, sem avançar demais para frente, mantém o seu pé de level, isso é padrão sempre também, e rotaciona o tronco no mesmo ângulo dessa sua passada. E aí você deve ter cuidado para não hiperestender a base. E quando eu falo hiperestender, seria horizontalmente ou verticalmente. Horizontalmente seria você abrir demais o joelho e o quadril. E verticalmente seria você dar uma passada muito longa. Então deve-se tomar esses dois tipos de cuidado quando eu falo sobre hiperestender a base. O segundo passo ele deve ser com a perna externa, ou seja, do play side, visando consolidar toda a base no ângulo correto e ficar quadrado pré-engajamento, para você ter todas aquelas vantagens em relação ao punch e explosão do quadril, enfim, todo o restante da progressão de bloqueio. E, inclusive, falando em punch, é nessa segunda passada que você vai realizar ele, usando, como eu disse, a força da passada junto com a explosão do quadril, do tronco e dos braços. É uma força que sai dos seus membros inferiores, passa pelo seu tronco e chega nos seus braços. Agora, em relação ao posicionamento ideal de engajamento, a mão externa deve estar no ombro externo do defensor, ou seja, a mão do play side
deve estar no ombro do play side do defensor e a mão interna no número interno, ou seja, número do backside. E o ideal é você apoiar o helmet na região em V, que fica entre o ombro externo e a cabeça do defensor, conforme a imagem que eu estou mostrando aí. E para finalizar o bloqueio, a ideia é, após o engajamento, você continuar dando as passadas curtas e explosivas até o apito, para você conseguir tratorar o máximo possível o defensor, selar ele no backside e abrir aquela linha de corrida sensacional para o seu running back, ou também para o seu OL, seu irmão denso de trincheira, fazer aquele pull maroto, varrendo tudo que vê pela frente. Então é isso, trincheira. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao down block. E tudo que eu falo aqui sempre dá para estudar e aperfeiçoar cada vez mais. Então qualquer dúvida, comentário e sugestão, vamos conversar. E se esse conteúdo ajudou vocês, sigam o projeto, compartilhem com seus irmãos e irmãs de trincheira. E até o próximo conteúdo.